Uma boa noite, eu sou Andréa Volpato e os destaques do noticiário de hoje são: o ministro revela alta sobre a sonegação e exploração de recursos minerais e a suspensão do X no Brasil. A Câmara aprova o projeto para criar o programa de crédito e a alta dos juros, a retomada do pagamento da dívida de Minas Gerais. E o coronel da reserva é condenado por uma incitação à insubordinação. E o PicPay, que registra um lucro de 61,8 milhões no primeiro semestre de 2024. E a Justiça Federal, que suspende a norma estadual que facilitava o desmatamento. E o Guilherme Boulos propõe um diálogo amplo sobre a segurança de São Paulo. Concessão de empréstimos no Brasil crescem 3,7%. E para comentar sobre as nossas notícias econômicas de hoje, temos o nosso especialista em direito financeiro, o doutor Luciano Pérez. E o Vivax News está no ar. Vamos começar falando sobre o ministro que revela alta sonegação em exploração de recursos minerais. O ministro do Tribunal de Justiça de Contas da União, Benjamin Zindler, relatou um alto índice de sonegação na compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que funciona como um pagamento pelo direito de exploração para a mineração, e esse pagamento calculado sobre a receita bruta da comercialização dos minérios e que pode chegar a 4%. Tem sido amplamente evitado por muitas empresas, com 70% dos títulos minerários entre 2014 e 2021 não cumprindo com a obrigação. Para que os que pagarem, a média de uma sonegação foi de 40,2% entre 2017 e 2022. Zindler destacou que a Agência Nacional de Mineração, que é responsável pela arrecadação, enfrenta dificuldades significativas para fiscalizar as empresas devido à falta de pessoal e estrutura. Em 2022, a agência realizou apenas 17 fiscalizações para um total de 40 mil empreendimentos ativos, o que resultou em uma perda potencial de arrecadação de 20 bilhões. O plenário do tribunal analisou o caso, mas os ministros Augusto Nardes e Haroldo Cedras pediram mais tempo para a revisão, com uma nova análise prevista para até 30 dias. Pagamentos pelo direito de exploração são valores pagos em troca do uso de uma comercialização de ativos, que sejam tangíveis ou intangíveis. Esses pagamentos são calculados com a porcentagem das receitas geradas e podem incluir compensações por patentes, direitos autorais, marcas, franquias e recursos naturais. No caso das franquias, o franqueado paga um percentual sobre o faturamento bruto das vendas, ajudando a financiar o suporte e o treinamento fornecido pelo franqueador. Agora vamos comentar sobre o STF, que ordena a suspensão do X no Brasil. A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, foi suspensa no Brasil após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira passada, Moraes determinou a suspensão da plataforma por não cumprir as ordens judiciais, como bloqueio de contas e a nomeação de um representante legal no país. A decisão seguiu uma intimação anterior, que exigia a presença de um representante legal brasileiro em um prazo de 24 horas. Elon Musk,
proprietário do X, desde outubro de 2022, criticou a decisão, alegando que Moraes estaria destruindo a liberdade de expressão. Por motivos políticos, a medida ocorre após Musk ter fechado o escritório da empresa no Brasil e demitido funcionários em uma resposta a exigências de censura. O X, que possui 21,5 milhões de usuários no Brasil, não havia obedecido ordens judiciais anteriores relacionadas ao bloqueio do perfil. Além disso, a decisão do STF também afetou a Starlink, outra empresa de Musk, cuja operação no Brasil foi comprometida devido ao bloqueio de suas contas. Musk reagiu chamando as ações de Moraes de ilegais e acusando o empresário de ser um criminoso disfarçado de juiz. A suspensão do X e o bloqueio da Starlink foram amplamente notificados pela mídia internacional. Agora vamos comentar sobre a Câmara, que aprova o projeto para criar programa de créditos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o programa Acredita no Primeiro Passo, uma iniciativa do governo federal voltada para a criação de linhas de crédito para pequenos negócios. O texto agora segue para análise do Senado. A proposta, relatada pelo deputado Dr. Luizinho, foi aprovada de forma simbólica. O principal objetivo do projeto é oferecer crédito e financiamento para microempreendedores individuais e microempresas. Entre os destaques da proposta está a criação do Desenrola Pequenos Negócios, um programa destinado a facilitar a renegociação de dívidas para empresas com faturamento anual inferior a 4,8 milhões. O projeto aprova também e inclui pequenas cooperativas entre os beneficiários. Além disso, o projeto institui o Programa de Mobilização Capital Privado Externo e é uma proteção cambial, que visa promover e incentivar investidores em projetos voltados para a transformação ecológica no país. Este programa oferecerá linhas de financiamento para empresas e investidores, tanto os nacionais como estrangeiros. Outro aspecto relevante do projeto é a criação de uma linha de microcrédito destinada às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, ampliando o acesso ao crédito para indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Vamos falar sobre a alta dos juros. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, prevista para setembro, está criando uma grande expectativa no mercado financeiro. Muitos analistas acreditam que o Banco Central poderá elevar a taxa de juros e iniciar um ciclo de altas até dezembro, adiando uma possível redução mais significativa para o próximo ano. Contudo, há uma divisão entre os especialistas sobre a necessidade de uma política monetária mais restritiva e Felipe Salto, economista-chefe da Warren, argumenta contra um aumento imediato da Selic, destacando que a política fiscal está mostrando sinais de recuperação e que o déficit projetado para este ano é consideravelmente menor comparado ao de 2023. Além disso, o Salto aponta que a expectativa de inflação não justifica um ajuste da taxa de juros no curto prazo. Ele sugere que uma possível redução dos juros nos Estados Unidos poderia beneficiar o Brasil, aliviando a pressão sobre o Banco Central e ajudando a controlar a inflação. Embora Salto não veja necessidade urgente para o aumento da Selic, ele reconhece que a opção não pode ser descartada. Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, indicou que o aumento da taxa de juros é uma das alternativas para ser considerada para atingir a meta de inflação. Atualmente, a Selic está em 10,50% ao ano, com previsões sugerindo que ela deve terminar em 2024 nesse nível, com uma possível redução para 9,75% até o final de 2025. E agora eu convido o nosso especialista, o Dr. Luciano, para comentar sobre a alta dos juros no Brasil.
Seja bem-vindo, doutor Luciano. Boa noite, Andréa. Boa noite a todos os amigos telespectadores da família da Rede Vivax de televisão. O mercado financeiro ele está com uma expectativa bastante alta em virtude da possibilidade de um aumento da taxa básica de juros, que vai ser agora conversado no próximo Comitê da Política Nacional. O grande fato é que quando nós analisamos a diferença entre a taxa Selic e o spread bancário, que é o custo do dinheiro, e a lucratividade que é imposta através do mercado pela venda do dinheiro e, é claro, em contrapartida, os juros que representam essa lucratividade, ela está em dados fornecidos até dentro de um padrão de equivalência, segundo o que alguns economistas têm dito, razoável. O grande fato é que nós vivemos no Brasil há muitos anos um período disfarçado de ditadura financeira e desde a época, desde os idos do Plano Real, lá do início do Plano Real, quando se começou a fazer um controle a respeito da inflação e, é claro, começamos a ter uma moeda um pouco mais competitiva, nós tínhamos uma taxa Selic, nós tínhamos um juro representando o valor do custo da nossa moeda muito mais elevado e, proporcionalmente, esta queda que ocorreu no decurso dessas 2 décadas, ela não representou um ganho nessa mesma proporcionalidade ao bolso dos consumidores. Basta nós irmos lá no site do Banco Central e nós fazemos uma comparação nas mais diversas modalidades de crédito com a taxa média de mercado, representando os juros que são vendidos e fornecidos pelas instituições financeiras dentro desses respectivos patamares. O Brasil, ele vive, sim, um fator altamente negativo e ele está no pódio dos juros mais altos direto ao consumidor nas mais diversas modalidades de crédito e é inadmissível que um país que quer alcançar e quer se manter no topo do protagonismo econômico mundial tenha juros tão altos a todos os consumidores e as pessoas jurídicas. O grande fato é que ainda existe uma política implantada na cabeça de todo o consumidor dos produtos bancários, da necessidade de utilização dos créditos que são fornecidos nas mais diferentes modalidades. Muitas das pessoas físicas, elas colocam o seu cheque especial, o seu cartão de crédito rotativo como uma sequência no seu próprio salário, como se isso fizesse parte do seu cotidiano financeiro. Nós não podemos esquecer que essas taxas de juros, com essas modalidades de crédito que são oferecidas, elas devem vir para patamares muito emergenciais e jamais para ser uma sequência no dia a dia de todos os consumidores. É muito importante que o governo federal ele comece a repensar os juros que ele paga para a manutenção da taxa pública, para a manutenção da máquina pública, conforme nós falávamos no jornal de hoje ao meio-dia. Afinal de contas, manter o custo desse pilar, o custo do excesso para a manutenção dos ministérios e de todos os órgãos públicos, ele é bastante alto. Infelizmente, o Brasil ele vive uma dicotomia onde se paga mais juros do que se investe em educação, saúde e infraestrutura. E agora, é claro, com uma possibilidade do aumento da taxa Selic, quem novamente sentirá essa conta são os consumidores, que vão pagar já juros mais altos do que os mais altos que estão, porque nós temos sim taxas de juros bastante elevadas. E nós não podemos esquecer que, infelizmente, a lucratividade das instituições financeiras é cada vez maior, onde eles publicam os seus balanços e balancetes, e isso, claro, para todos aqueles que investem nas ações dos bancos é altamente saudável. Mas nós não podemos esquecer que a grande massa, a grande população, aqueles que necessitam dos seus capitais de giro para manter os seus pequenos negócios, têm pago contas muito altas numa dicotomia bastante gigante. O artigo 5º da Constituição Federal ele é muito claro, todos são iguais perante a lei, mas infelizmente as próprias decisões do judiciário brasileiro, elas têm mantido a taxa média de mercado como uma taxa plausível para a cobrança das instituições financeiras. Digo isso por quê? Porque basta você fazer uma conferência nos seus empréstimos, vai lá no site do Banco Central, no íconezinho chamado calculadora do cidadão e confira se aquilo que o banco diz que lhe cobrou efetivamente é o que ele cobrou naquele contrato adesivo assinado. Infelizmente, eu continuo repetindo, o Brasil vive sim uma ditadura financeira disfarçada, onde no topo dessa pirâmide estão as instituições financeiras que aumentam a sua lucratividade. Nós temos o governo federal que adora pagar juros para manter com o dinheiro dos outros, com o dinheiro daqueles que pagam os seus impostos e não está sendo o suficiente, porque afinal de contas, recorrer tanto ao mercado financeiro significa que não está sendo feita a sua parte, por mais que o Brasil esteja num crescimento razoável no que se refere
esperar momento econômico. É muito importante o governo federal cortar gastos para que não tenha uma necessidade tão grande de buscar dinheiro público para a manutenção das taxas e, é claro, fazer com que o Brasil ele continue no rumo. A população ganhando mais, a população tendo juros mais atrativos, já provou que o povo brasileiro, ele é, sem sombra de dúvida, aquele que protagoniza em qualquer local que está, então é muito importante este cuidado. E, é claro, nós temos que falar sempre não aos juros altos. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com Andréa Volpato. Agradeço pelas suas observações, doutor, e vamos para uma breve pausa e no próximo bloco traremos mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Voltamos com o Vivax News e neste momento vamos falar sobre a retomada do pagamento da dívida de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal autorizou o governo de Minas Gerais a retomar o pagamento da dívida com a União a partir do dia 1º de outubro. A decisão também exige que, dentro de 6 meses, o Estado apresente um cronograma para cumprir as regras do regime de recuperação fiscal. A dívida total de Minas com o governo federal é estimada em cerca de 165 bilhões. Agora, a decisão tenha sido aprovada por unanimidade, os ministros do STF emitiram alertas sobre a frequência com que o Estado tem solicitado as prorrogações de prazos. E o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, enfatizou que o que foi combinado tem que ser cumprido. E a ministra Carmen Lúcia comparou a situação a uma dívida de amor, sugerindo que quanto mais se paga, mais se deve. Este é o 6º pedido de ampliação de prazo feito pela administração do governador Romeu Zema. O pagamento da dívida estava suspenso desde 2018, quando o governo estadual obteve uma liminar que congelou os pagamentos enquanto aguardava a implementação do programa de pleno pagamento das dívidas pelos estados, proposto pelo senador Rodrigo Pacheco e aprovado no Senado.
O governo de Minas Gerais enfrenta essa situação e o projeto, que ainda precisa ser votado na Câmara, propõe congelar o valor principal da dívida dos estados e permitir o seu pagamento ao longo de 30 anos. Além de alterar o indexador da dívida e a possibilitar a renegociação de ativos para abatimento do montante, a proposta visa que parte dos juros economizados seja revertido em investimentos nos próprios estados, promovendo o desenvolvimento regional. Seria uma ótima alternativa, né? Agora vamos comentar sobre o coronel da reserva, que é condenado por incitação à insubordinação. O coronel da reserva José Plácido Matias dos Santos, ele foi condenado pela Justiça Militar a 4 meses de detenção, em regime aberto, por incitar a insubordinação do Exército ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a pena foi suspensa condicionalmente em uma vez que a duração foi inferior a 2 anos e Matias não possui antecedentes de crimes dolosos. A investigação contra Matias começou após ele publicar mensagens no antigo Twitter, que hoje chamamos de X. Em 8 de janeiro de 2023, a data dos atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes em Brasília, em um dos comentários, foi direcionado ao então comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Matias exigiu que não seguisse as ordens de Lula, a quem o chamou de maior ladrão de humanidade. Em outra postagem, ele considerou os protestos em Brasília como uma excelente oportunidade para as Forças Armadas se posicionarem ao lado certo e fez ameaças ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. A condenação foi decidida por unanimidade pelo Conselho Especial de Justiça. Para os exércitos, além da detenção, Matias deverá se apresentar à Justiça Militar a cada 2 meses, conforme determinado pela decisão. Agora, a PicPay, que registra um lucro de 61,8 milhões no primeiro semestre de 2024. A fintech, que se chama a PicPay, registrou um lucro líquido de 61,8 milhões no primeiro semestre de 2024, um significativo aumento em relação ao lucro de 2,5 milhões no mesmo período do ano passado. Este crescimento é atribuído ao expressivo aumento das receitas e à melhora na rentabilidade da empresa. A receita total da fintech alcançou 2,37 bilhões de janeiro a junho, representando uma alta de 50,2% em comparação com o primeiro semestre de 2023. A receita líquida de juros consolidada, que inclui operações de crédito, cartão e carteira digital, foi de 1,08 bilhão. Com 580,7 milhões registrados no segundo trimestre, marcando um aumento de 135% em relação ao ano anterior. O retorno sobre o patrimônio anualizado no segundo trimestre subiu para 17,6%, uma melhora significativa em relação aos 1,7% do primeiro trimestre e aos 0,7% do mesmo período do ano passado. A receita por usuário no segundo trimestre foi de 34,6%, em alta de 39% ao ano, superando os 32,6% do primeiro trimestre de 2024. Agora eu convido o Dr. Luciano para fazer uma análise acerca do lucro da PicPay. Andréia, nós temos que olhar a questão do aumento da lucratividade por parte do PicPay sobre 2 cenários. O cenário da positividade de uma empresa, de uma fintech que está ganhando uma boa posição de mercado para que aos investidores tenha mais uma opção para que eles possam aumentar as suas lucratividades, mas nós também temos que olhar pelo fato de que muito disso tem sido pelo fato
fato de que aqui no Brasil nós temos uma Disneylândia no que se refere à cobrança de juros. Os juros direto ao consumidor, eles são muito altos no mercado brasileiro. E é claro, quando uma nova instituição financeira, como uma nova fintech, ela passa a ocupar uma boa posição no mercado, significa que mais competitividade terá no mercado financeiro brasileiro, e isso é um cenário bastante positivo. O grande fato é que nós temos que fazer com que o spread bancário ele seja justo e não simplesmente represente um período ao qual, em virtude de uma cobrança muito elevada de juros, as instituições financeiras, pela necessidade que o consumidor em geral ele possui para fazer o investimento nos seus negócios ou na sua própria pessoa física, necessitam recorrer às instituições financeiras. Então é muito importante nós festejarmos sim essa posição no que se refere ao PicPay, mas nós temos que olhar para uma política financeira nacional de uma maneira muito mais, com muito mais olhar de lince. Nós estamos aí prestes a ter um aumento da taxa básica de juros brasileiras e a gente sabe que isso é inversamente proporcional no que concerne a benefícios por parte de todos os consumidores. Eu falo inversamente proporcional porque nas últimas décadas nós vivenciamos uma diminuição da taxa Selic que é muito comemorada no Brasil, mas não foi proporcional o alcance disso no que concerne a lucratividade dos bancos pela venda do produto chamado dinheiro e, é claro, pelo lucro que se concerne através dos juros. Então, dois motivos. Nós temos um motivo a comemorar, mais uma instituição financeira brasileira protagonizando no cenário brasileiro e mundial, mas nós temos que, sim, começar a ficar com cada vez mais cuidado. Afinal de contas, como falávamos hoje no Jornal do Meio-Dia, o governo federal ele paga muitos juros, diminui o volume de dinheiro acessível às pessoas físicas e jurídicas, e isso faz com que os juros no Brasil sejam muito elevados ainda. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com André Volpato. Agradeço mais uma vez pelas suas contribuições e vamos para um breve intervalo e voltamos com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Vivax News e vamos falar sobre a Justiça Federal que ela suspende normas estaduais que facilitavam o desmatamento.
Uma instrução normativa estadual que flexibilizava as regras para o desmatamento em propriedades rurais no Mato Grosso foi suspensa pela Justiça Federal, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal. A norma da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em vigor desde 2016, permitia a limpeza e reforma de áreas sensíveis sem a necessidade de licenciamento ambiental prévio. O Ministério Público Federal alegou que a instrução normativa possibilitava o uso inadequado dos recursos naturais, ao dispensar a proteção das florestas e a autorização necessária para a limpeza de pastagens. Segundo o Ministério Público Federal, a norma contribui para o aumento do desmatamento na região. Ao não cumprir as exigências do Código Florestal, o juiz César Barsi, da Terceira Vara Federal do Mato Grosso, atacou o pedido do Ministério Público Federal, afirmando que a limpeza de pastagens sem a devida licença degrada ao meio ambiente. Barsi destacou que mesmo leis estaduais devem respeitar a necessidade de licenciamento ambiental para as atividades com potencial poluidor, conforme estipulado ao Código Florestal. E a decisão também proíbe o governo do Mato Grosso de instituir autorizações ou licenças ambientais por meio de atos declaratórios sem análise criteriosa dos órgãos competentes. A assessoria do governador Mauro Mendes ainda não se pronunciou sobre a suspensão da norma e a possível decisão de recorrer. Vamos falar sobre Guilherme Boulos, que propõe um diálogo amplo sobre a segurança. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, anunciou que, se eleito em janeiro de 2025, convocará o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula e o ministro da Justiça para estabelecer um diálogo sobre a segurança urbana na cidade. Boulos destacou a importância de apoio estadual e federal para enfrentar os problemas como o tráfico de drogas, enfatizando que a segurança pública não pode ser solucionada, ter uma solução sem a colaboração desses níveis de governo. Sobre suas críticas passadas ao PT, Boulos reconheceu ter sido declarações duras, como a comparação entre votar no PT e votar em cena de crime, mas afirmou que essas críticas foram superadas pela aliança entre o PSOL e os petistas para defender a democracia brasileira nas eleições de 2022. Ele esclareceu que suas críticas não eram direcionadas pessoalmente ao presidente Lula, mas ao sistema político e à corrupção, enfatizando a necessidade de uma reforma política para um sistema mais transparente e participativo. No campo do urbanismo, Boulos afirmou a intenção de revisar o plano diretor estratégico da cidade. Apesar de sua recente atualização em janeiro deste ano, o candidato criticou a especulação imobiliária e a verticalização excessiva, promovida por grandes construtoras, prometendo abrir uma discussão ampla com a população e a Câmara Municipal para um planejamento urbano mais equilibrado e regulamentado, sem a influência de interesses imobiliários dominantes. E a equipe da Vivax News esteve presente acompanhando de perto o debate organizado pelo Procentro, onde os candidatos à Prefeitura de São Paulo apresentaram as suas propostas. E agora fique com as imagens e descubra o que o futuro reserva para a nossa cidade. Vamos lá para o nosso primeiro tema. Nosso primeiro tema estratégico aqui é sobre segurança pública. No exercício de um eventual mandato, como o senhor pretende tratar o tema de segurança pública no centro de São Paulo? Bom, não é segredo para ninguém que a segurança hoje é um dos grandes temas da nossa cidade. Isso qualquer pesquisa mostra, aliás, não precisa nem de pesquisa, conversar com as pessoas na rua. Outro dia, um amigo meu chegava em Congonhas para uma atividade, a primeira coisa que o motorista de Uber disse para ele quando ele pegou o Uber em Congonhas é: não use o celular dentro do carro. Essa é a situação aqui da cidade de São Paulo e particularmente do centro. Nós estamos pensando, nesse momento, em 3 propostas voltadas aqui para o centro, para o tema da segurança pública. Um programa que nós estamos chamando de Centro Seguro, que significa aumentar
o número de guardas civis metropolitanos fazendo policiamento de proximidade nas ruas do centro. Hoje nós temos 7.060 agentes da Guarda Civil. Para que a gente tenha um padrão de comparação, o Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem 7.700 guardas. Nós temos uma defasagem. Nossa meta é fazer a contratação de ao menos 5.000 GCMs em 4 anos de governo, 1.250 ao ano, em concursos, para garantir esse policiamento de proximidade feito pela Guarda Civil Metropolitana. Uma segunda perspectiva é a perspectiva de uma força-tarefa para combater a receptação no roubo de celulares. Vocês devem ter visto, saiu no Fantástico, foi muito bem sucedido, o programa conduzido pelo governo do estado do Piauí. Eu tive com o governador do estado, Rafael Fonteles, para entender direitinho. Como é que eles reduziram em 60% roubos e furtos de celulares no estado do Piauí? Com uma atuação, fizeram uma parceria com as operadoras, todo celular tem aquele e-mail, né, o número de identidade do celular. Quando um celular que era fruto de roubo identificava num novo chip, a operadora informava, no caso, a Polícia Civil, e se fazia uma busca nesse celular. Mas o principal, e isso é uma atuação, sobretudo, de fiscalização municipal, é você fazer uma força-tarefa, que pode ser junto com a operação delegada com Polícia Civil, ou usando o próprio poder de polícia da Prefeitura e da GCM, para fiscalizar os comércios que revendem celular roubado. Quando você inibe a revenda por crime de receptação, multa, eventualmente fechamento desses comércios, você cria uma estagnação no mercado do crime. As pessoas roubam celular porque elas têm para quem vender. Criar uma força-tarefa que atue nisso vai reduzir o principal problema de insegurança no centro, que é roubo e furto de celulares. E o terceiro tema está ligado à zeladoria. Existe uma teoria em segurança pública, usada em Nova York, usada em Medellín e Bogotá, na Colômbia, que teve associada a redução muito significativa de crimes violentos, que se chama teoria da vidraça quebrada. O que é a teoria da vidraça quebrada? Você tem um vidro quebrado no lugar e você não arruma, vai vir alguém quebrar a janela, vai vir alguém pichar a parede, vai alguém fazer necessidade no canteiro. Ou seja, um ambiente degradado promove mais degradação e insegurança. Por isso, nós acreditamos que segurança é GCM, é monitoramento, é atuação policial, mas é também uma atuação muito forte na zeladoria. Então, a nossa proposta é o que nós estamos chamando de um choque de zeladoria no centro da cidade. Como o centro é justamente o que você dizia aqui no começo, o lugar onde todo mundo se encontra, o lugar de convivência, o centro precisa ter uma atenção da zeladoria diferente do resto da cidade. Então, se a limpeza de rua é feita uma vez por dia nos outros bairros, no centro tem que ser feita 3 vezes por dia. Isso vale para o conjunto das atividades de zeladoria, mantendo o ambiente cuidado, limpo, aprazível, isso também iluminado naturalmente, isso também é um ambiente mais seguro. E termino, porque me restam ainda 30 segundos, e eu vou ser bastante rigoroso aqui no tempo, dizendo o seguinte, tem uma coisa que só ações de segurança não resolvem, tem a ver com a noite no centro. Eu sei que nós vamos tratar desse tema, mas queria dizer, se a gente mantém o centro apenas até às 6 da tarde, a noite do centro será esvaziada e insegura. Se a gente garante no centro uma noite atuante, mais gente significa também melhores condições de segurança. Concessões de empréstimos no Brasil crescem 3,7%. Em julho, as concessões de empréstimos no Brasil aumentaram 3,7% em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. O estoque total de crédito subiu 0,2%, alcançando 6,46 trilhões.
O crescimento nas concessões foi impulsionado por um aumento de 11,4% nos financiamentos a pessoas físicas, que compensou uma queda de 5,0%. Nos novos empréstimos às empresas e as concessões de financiamentos com recursos livres, cujas condições são negociadas diretamente entre bancos e tomadores, cresceram 3,4%, em comparação com junho. Já os financiamentos com recursos direcionados que seguem diretrizes do governo aumentaram 5,6%. O estoque de crédito para pessoas físicas cresceu 0,9%, totalizando 3,733 trilhões, enquanto o crédito para empresas teve uma redução de 0,9%, alcançando 2,312 trilhões. A inadimplência dos recursos livres caiu de 4,4% e de 4,5% no mês anterior. E os juros médios para esse segmento ficaram em 39,3%, com uma leve queda de 0,1 ponto percentual. Em contrapartida, os juros para recursos direcionados subiram 0,3 pontos percentuais para 10,9%. O split bancário, que é a diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada dos clientes, diminuiu para 28,0 pontos percentuais em recursos livres, comparado a 28,1 pontos percentuais no mês anterior. Agora eu convido o nosso doutor Luciano, que fará um comentário sobre os impactos das concessões de créditos. Andréa, o aumento na concessão de limites de crédito às pessoas físicas, ele, por um lado, pode ser comemorado acreditando-se as pessoas físicas que, com essa vinda de dinheiro, elas acabam conseguindo investir em si. O grande fato é que muitas das pessoas elas têm pego empréstimos para tapar outros empréstimos e outras dívidas recorrentes. Nós precisamos começar a instituir a toda a população brasileira a necessidade de se educar financeiramente. E a educação financeira passa por um simples caderno com anotação de todos os seus gastos, desde a passagem do ônibus até o cafezinho, para que a pessoa ela consiga, dentro daquele limite ao qual ela tem de rendimento, ela possa organizar dentro de todos os setores que englobam a vida financeira da pessoa física, poder ter uma vida saudável, inclusive podendo fazer pequenos investimentos. O grande fato é que endividar a população não será um reflexo positivo ao médio ou longo prazo. As instituições financeiras hoje, elas ainda cobram juros direto ao consumidor nas mais diversas modalidades de crédito muito mais caros. Há poucos dias aqui no Vivax News nós falamos do aumento dos financiamentos para os veículos. Isso, é claro, também é um motivo de comemoração, afinal de contas a indústria passa a vender mais veículos, ganham os lojistas, ganham os postos de gasolina, ganham os serviços terceirizados para a manutenção desses carros, ganha o setor em geral. Mas o grande fato é que quando nós olhamos por trás de tudo isso e nós fazemos uma comparação de tão quão os juros eles estão altos no Brasil, nós sabemos o custo para a realização desses sonhos, que é bastante elevado e é claro que cada vez mais prejudica a saúde financeira de todas as pessoas físicas. Nós não podemos esquecer que sim, os bancos eles são indispensáveis ao crescimento sustentável, mas esse crescimento sustentável ele tem que vir da boa vontade de todas as partes, não uma representatividade do aumento do endividamento tanto das pessoas físicas e jurídicas, e esses dados eles são fornecidos pelo Serasa, e cada vez mais nós temos aí campanhas para que as pessoas elas possam voltar a ter uma vida normal e saudável, fazendo seus respectivos acordos. No Brasil, nós temos uma política um pouco diversificada quando nós falamos em acordos àqueles que estão endividados com as instituições financeiras. Afinal de contas, o sistema tributário financeiro faz com que esses benefícios fiscais, esses benefícios pela liquidação dos créditos de liquidação duvidosa, eles sejam bastante interessantes para todos os bancos. Se nós formos olhar, isso também é publicado no site da Receita Federal, hoje as instituições financeiras elas estão entre as 500 mais
maiores devedoras de tributos nas mais diversas modalidades do país. Aqui eu digo, não todas, é claro, a gente não pode levar esse aspecto numa generalização, mas as grandes instituições financeiras, elas protagonizam esse palco. O governo federal, ele tem que fazer medidas para trazer de volta esse dinheiro aos cofres públicos e, a partir daí, necessitar de menos dinheiro, necessitar de menos necessidade de buscar empréstimos para manter essa máquina pública que é tão cara. Uma das coisas que seria muito interessante é o corte, já de imediato, de todos aqueles que ocupam cargos públicos e não são concursados. É o corte imediato dos cargos comissionados que servem para fazer um acomodar das cadeiras em todos aqueles políticos que precisam, infelizmente, acomodar os seus respectivos partidários. O Brasil, sim, com todas essas dificuldades, com uma carga tributária das mais elevadas do mundo, com a taxa de juro direto ao consumidor das mais elevadas do mundo, com uma não entrega em investimento como deveria ser na infraestrutura, saúde, educação, segurança, lazer e assim subsequentemente, ainda está entre as maiores potências mundiais. Então, imagina se nós tivermos, sim, um controle desses gastos públicos e, é claro, juros muito mais acessíveis, uma carga tributária muito mais respeitosa, o Brasil ele vai voar e vai, claro que sim, estar no topo. Afinal de contas, o brasileiro ele está para protagonizar em qualquer local aonde ele estiver, porque a mente do brasileiro ela é literalmente imbatível. Ficamos aqui com os nossos comentários no Vivax News e retornamos com a Andréa Volpato com muito mais notícias. Uma boa noite e até amanhã às 19 horas traremos mais notícias para vocês.